Fala galera, beleza? Vamos aí, então para mais um vídeo no nosso canal. Lógico, confere aí a sua inscrição, beleza? Compartilha também com os seus amigos essa mensagem. Muito bem, eu quero ler o texto que está no Evangelho de Lucas, no capítulo 6, versículo 12 e 13, e diz o seguinte: Naqueles dias retirou-se para o monte a fim de orar, e passou a noite orando a Deus. E quando amanheceu, chamou a si os seus discípulos e escolheu 12 dentre eles, os quais deu também o nome de apóstolos. Você já se perguntou por que Jesus escolheu as pessoas que ele escolheu? Não. Se você fizer uma análise simples daquele time que Jesus montou, não foi nada promissor. Você tá falando sério? 12 homens sem qualquer notoriedade, aparentemente sem talento, que viviam fora do sistema tradicional religioso daquela época. Eles aparentemente eram inclinados a limitações, a enganos, atitudes erradas, compreensões equivocadas sobre muitas coisas, naturalmente sem muito talento, talvez lapsos ali de fé, sérias falhas. Qualquer pessoa normal que quisesse montar uma equipe não iria escolher aquele tipo de grupo. É verdade. Não misturaria aquele tipo de pessoa. Pessoas diferentes, com problemas diferentes, mas muito difíceis. Nenhum deles escaparia de uma avaliação séria. Mesmo Jesus observou que eles eram lentos em aprender e também espiritualmente bloqueados. E Jesus fazia questão de levá-los a avaliarem as suas limitações. Mas assim, do ponto de vista político, eles variavam consideravelmente. Um deles era um antigo zelote, um revolucionário que era determinado a destruir o governo romano. O outro, por um lado, um ex-coletor de impostos. Exatamente um funcionário de Roma. E você imagina só esses dois juntos, que confusão, não é? É verdade. Um traidor da pátria, agora trabalhando junto com um inimigo mortal de Roma. Pelo menos 4 deles, quem sabe 7, eram pescadores, amigos entre si, vindos ali da região de Cafarnaum. Provavelmente se conheciam desde a infância. Os outros talvez fossem camponeses, talvez artesãos, ofícios muito simples daquela época. A maioria deles tinha vindo da Galileia, que era uma região de agricultura, onde você tinha ali um intenso comércio naquela época. Apesar de enormes desvantagens, o que é mais impressionante na história da escolha dos discípulos, dos 12, daquele grupo que estaria mais próximo de Cristo, que iria passar por uma imersão, não é? Os 12 discípulos. O mais impressionante é que Jesus tenha escolhido esses verdadeiros fracassos para se tornarem realmente os seus colaboradores mais próximos, os seus continuadores. Ele tinha uma missão muito séria, mas ele iria agora colocar isso na mão desse tipo de gente. Nada promissor, não é mesmo? Realmente. Bom, as características mais impressionantes deles é que eles não tinham nada de extraordinário. E isso para Cristo foi muito importante. Jesus os escolheu e pacientemente os treinou. Todos os dias, com lições diferentes, algo intenso para que eles pudessem realmente compreender o que ele queria. Ensinou como orar, como perdoar e como servir em humildade. Jesus deu a eles instrução moral e também falou sobre o futuro com eles. Ele os empregou como seus instrumentos para curar os doentes, expulsar demônios e realizar obras poderosas. 3 deles chegaram a ter uma rápida visão de sua glória. O curso de teologia foi muito intenso, um intensivão de 3 anos e meio. Mas o sucesso de Jesus não foi imediato. Muito pelo contrário.
nós podemos analisar nos evangelhos que parecia que Jesus não estava conseguindo nada com aquele grupo. Tamanha era a dificuldade deles para assimilarem realmente o que Jesus tinha a ensinar. Na noite da traição, todos os discípulos o abandonaram e fugiram. Do ponto de vista humano, podemos imaginar que, obviamente, esse programa de treinamento de Jesus foi um grande fracasso. Aparentemente, os discípulos esqueceram tudo o que haviam aprendido com ele. De fato, o senso de fracasso deles foi tão profundo que por algum tempo eles voltaram para as suas antigas vocações, suas antigas ocupações. Mesmo nisso, não pareciam ter muito sucesso. Mas a história não estava terminada. Encorajados pelo encontro com o Cristo ressuscitado, eles voltaram ao chamado apostólico. Transformados pelo Pentecostes, o trabalho que eles posteriormente iniciariam continua até os dias de hoje. Eles são a prova viva do que Deus pode fazer por pessoas comuns como nós. Às vezes nós nos perguntamos, por que Deus está pedindo que eu faça algo? Eu não tenho nada para oferecer. Olhe para esse grupo dos apóstolos. Um pior que o outro. Um mais limitado do que o outro. Mas Jesus escolheu esse tipo de gente para que você e eu pudéssemos entender que se Ele trabalhou com eles, o que Ele não pode fazer conosco? Eles demoraram para entender. E nós somos da mesma forma. Quantos anos, não é? Frequentando a igreja, sem entender realmente o que é andar com Deus. Mas da mesma forma que Jesus não desistiu daquele grupo, também não vai desistir de você e de mim. Que Deus abençoe a sua caminhada e que você clame pela presença do Espírito Santo na sua vida, para que, assim como os discípulos, você e eu possamos fazer coisas grandes para o reino de Deus. Um grande abraço e até a próxima.